Oi, hoje é dia de Book Haul, a terceira parte das compras referentes ao mês de junho de 2020. Bom pessoal, vocês já estão acostumados, sempre na segunda-feira às 9 da noite tem vídeo de unboxing aqui do Book Haul, ou seja, as compras mais recentes aqui do canal. E sempre vai lembrar aquela coisa, às vezes as compras nem são tão recentes assim, elas estão paradas lá na estante há um bom tempo. Eu gosto de conservar caixas reservas, justamente porque eu tenho esse grande projeto, digamos assim, né? Em todas as segundas-feiras, nas 52 segundas-feiras do ano inteiro, fazer esse tipo de vídeo aqui, que é o vídeo de unboxing do Book Haul, das compras mais recentes. E também, principalmente, vamos tirar todo esse tipo de categorização. Eu prefiro dizer que esse tipo de vídeo são dicas literárias para vocês que querem conhecer novos títulos. Isso sim, eu acho que é o que mais importante é a função aqui desses vídeos. Enfim, hoje eu vou mostrar para vocês dois pacotinhos que chegaram aqui recentemente. Um é bem recentemente, aliás, os dois são das últimas semanas de fato. Temos aqui dois pacotes com apenas um título dentro. O primeiro eu já vou liquidar logo de cara, porque isso aqui é um extra praticamente, né? Na verdade, isso aqui foi uma compra que eu fiz, acho que adquiri 3, 4 livros, mas esse pacotinho aqui veio separado. Não sei porquê, de vez em quando, eu faço sempre as compras pela Amazon. De vez em quando, alguns títulos vêm no pacote separado. Não sei se porque vem de um estoque diferente, não faço ideia qual é o motivo. Mas de qualquer forma, veio separadamente esse pacotinho que eu vou abrir aqui rapidamente. É levinho, porque é uma coisa leve mesmo, pequenininha, mas para mim muito importante. Faz parte da minha história, da minha adolescência. Difícil de abrir. Abriu, e vocês já vão entender por quê agora exatamente. Bom, temos aqui uma HQ, exatamente, de Os Novos Titãs. Na verdade, uma coleção que eu já mostrei aqui em outros Book Haul em meses anteriores. Esse aqui é a edição, volume número 6 de As Lendas do Universo DC, no caso, Os Novos Titãs. Temos aqui essa capa sensacional porque tem esse personagem super importante que é a Terra, sim, um personagem que entrou um pouquinho depois e ela tem uma certa importância que eu não vou dizer aqui, porque senão vira um baita de um spoiler, não, obviamente, né? Mas para quem já conhece os Novos Titãs, nessa fase sensacional, desenhada e escrita também por George Pérez, é simplesmente uma coisa inesquecível. Eu adorava, vamos combinar, né? Eu fui mais sempre Marvete do que Decenalta, mas as histórias que eu realmente curtia, de fato, gostava mesmo da DC, com certeza, eram as histórias dos Novos Titãs. Gostava de todos os personagens aqui presentes. Será que eu consigo lembrar de todo mundo? Cyborg, Ravenna, Estelar, Moça Maravilha, Kid Flash, Terra e também o Robin, que aqui ainda não tinha virado o Asa Noturna. Ele ainda está como um garoto prodígio, né? Parceiro de Batman, né? Aqui, claro, em histórias solos junto com os Novos Titãs. Sim, eram histórias sensacionais, eu realmente gostava bastante. Eu estou tentando fazer a coleção completa aqui, que eu não sei quantos volumes que são, para falar a verdade, mas me parece que já passa da casa dos 11 volumes, se eu não me engano, sim. Eu estou comprando assim sortidamente. Quando pinta uma promoção, eu vou lá e biscoito ele mais um pouquinho. No caso, esse aqui, foi a semana passada que eu peguei esse volume número 6. Eu não vou desempacotar e mostrar para vocês o interior, porque para quem conhece já sabe como é que é, né? Arte sensacional do Pérez. Eu não vou desembalar porque eu quero ler. Finalmente, quando eu fizer a coleção completa, aí na sequência eu vou fazer a leitura do primeiro até o último volume. Eu não sei exatamente qual que é. Para quem gosta de quadrinhos, é sensacional. Aliás, também o próximo título tem a ver também com quadrinhos, mas também principalmente com uma adaptação que foi feita recentemente agora na Netflix. Sim, é A Origem. A adaptação foi feita em cima dessa obra que eu vou mostrar aqui para vocês. O título da série que eu estou me referindo chama-se Expresso do Amanhã. Uma série muito boa que, se eu não me engano, agora, ontem, domingo, saiu o 7º episódio, uma série de 10 episódios, ou seja, ela já está quase acabando, chegando nos seus finalmente, e eu acho, tende com certeza a ser renovada para uma segunda temporada. Eu ainda não vi nenhuma notícia confirmando isso, mas eu acho que com certeza vai rolar sim. A série é bastante interessante, agrada muita gente, um contexto sensacional. Mas antes de detalhar exatamente um pouco mais a respeito da história, deixa eu abrir o pacote aqui que tem, claro, a origem de tudo, adaptação feita para a Netflix. Lembrando também que tem outra adaptação também conhecida, que aliás me passou batido com certeza. Daqui a pouco eu falo sobre isso, daqui a pouquinho. Ah, esse aqui é um peso mais considerável aqui, quase uns 1,5 kg, tendendo a 2 kg, que é grandinho mesmo. Essa
esta publicação aqui, que também tá difícil de pô, mas enfim, está aqui. Olha só que bacana. É o Perfura Neve, escrito pelo Lobby, desenhado pelo Rocher, ou pelo Legrand também. Não, acho que é pelo Legrand a sua origem. Eu esqueci agora o primeiro nome dos cidadãos aqui, todos franceses, claro, isso aqui faz parte da literatura francesa, claro, isso aqui é quadrinho, não é prosa, hein? Vamos bem deixar claro. E para quem não conhece, deixa eu ler aqui o que vem na quarta capa. Percorrendo a branca imensidão de um eterno e congelante inverno de solidão, corre de uma ponta a outra da terra um trem cujo movimento nunca se encerra. É o Expresso Perfurante, com seus 1001 vagões. É o último bastião da civilização. Bom, o contexto aqui desta história serviu de base para o filme da Netflix, para a série da Netflix e também para um filme que aconteceu agora, não me lembro em qual ano que foi, estrelado pelo Chris Evans, mais conhecido como Capitão América. Sim, é a história de um trem que realmente não pode parar, porque a Terra está completamente congelada. Bom, o contexto da história foi que existia o aquecimento global, né, que hoje se coloca que existe, mas nunca confirmado. Né? Vale sempre lembrar, essa história de aquecimento global era falada há uns 10, 15 anos atrás como uma coisa que atualmente, passado, né, todos esses anos, por essa época que nós estamos aqui, em 1920, alguma coisa, tudo estaria superaquecido, os oceanos teriam se elevado em alguns centímetros. Isso não aconteceu. E, pelo jeito, não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, assim, lá naquela época em que foi escrito essa história, era originalmente, o quadrinho original, de 1982. Era uma preocupação constante. Então, na história aqui, sim, o aquecimento global, de fato, existiu. E aí os cientistas tiveram a brilhante ideia de tentar esfriar um pouquinho a Terra, já para, claro, combater aquele calorzão que estava acontecendo. Só que eles exageraram um pouquinho na dose e literalmente transformaram a Terra numa bela bolinha de neve, sim. Ou seja, a única maneira que se podia sobreviver era estando dentro desse trem aqui, o Perfura-Neve, ou Snowpiercer no seu original. Aliás, o original em francês era Le Transperge, ou algo bem parecido com isso. A questão é, não pode parar o trem. Se o trem para, todo mundo congela, porque é na casa de 110 graus para baixo, fora do trem, ou seja, saiu fora do vagão, você congela imediatamente, praticamente você não tem sobrevivência, enfim, morte certa na hora. Então, o trem realmente não pode parar. Claro que temos que ter um contexto interessante desse trem. Essa base realmente é uma boa de uma ficção científica. Estou falando mais, né? Deixa eu mostrar um pouquinho da arte aqui desses autores franceses, que é interessante, eu nunca tinha visto, né? Aliás, deixa eu comentar uma coisa para vocês enquanto eu abro aqui. Essa publicação aqui, que sempre eu vi sendo vendida pela Amazon. E claro, eu sempre acompanho as ofertas relâmpagos. Elas se iniciam, né, sempre à meia-noite de cada novo dia. E eu sempre reparei, durante umas 3 oportunidades, mais ou menos, ao longo de vários e vários meses, que sempre quando aparecia esse título aqui em oferta, todos os volumes, os exemplares disponíveis para participar da oferta se esgotavam em menos de 5 minutos. É super rápido. Quando alguém percebe que isso aqui está em oferta, acaba rapidinho. E eu sempre ficava curioso, poxa, que livro é esse aqui? Graphic novel é essa que o pessoal quer consumir imediatamente, né? Não deixa passar a oferta. Só que eu nunca fui atrás, para falar a verdade, né? E do mesmo jeito, quando foi feita a adaptação desta obra para o cinema, lá no filme O Expresso do Amanhã, estrelado por Chris Evans, eu também fiquei sem saber. O nome é muito expressivo, Expresso do Amanhã, mas eu também não fui atrás. Ou seja, duas coisas que eram a mesma, tinham a mesma origem, né? E eu realmente não fiz a conexão, não fui atrás e estava perdendo. Só agora, finalmente, com essa série da Netflix, é que eu fui entender do que se trata esta obra. Um conceito bastante interessante, né? Do resquício da humanidade viver dentro de um trem. Esse trem tem 1001 vagões. Mas eu falei que ia mostrar a arte, né? Deixa eu mostrar um pouquinho. É uma arte interessante aqui do Legrand, se eu não me engano. É bem bacana, com certeza. Só uma coisa que eu preciso dizer, eu achava que essa edição aqui era em capa dura, mas acho que eu me equivoquei. Não sei se está em foco para vocês. Eu estou sorteando um caso aqui e espero não estar dando nenhum spoiler para vocês com essas imagens. Mas de qualquer forma, o que vale aqui, uma coisa interessante. Esta série que está passando na TV e também o filme que foi feito lá, estrelado pelo Chris Evans, esses dois produtos não estão contidos aqui nesse livro. Olha só que coisa curiosa.
porque literalmente temos uma linha do tempo que a gente precisa compreender a respeito desta série aqui, que aliás foi um primeiro livro escrito pelo Loeb e desenhado pelo Legrand. Depois, infelizmente, o Loeb faleceu, Jacques Loeb, ele faleceu, e depois as próximas histórias foram escritas pelo Legrand e pelo Rochette. Então a gente precisa verificar que eles continuaram a história. E esses dois produtos extras, audiovisuais, no caso o filme, se passa 15 anos depois do evento congelante, ou seja, na verdade o momento que o trem começou a circular. Já a série se passa 7 anos depois. Ou seja, nem o filme nem a série estão dentro desta obra aqui, que se passa entre exatamente a série e o filme. Eu não preciso me preocupar com spoilers, porque tudo que eu ler aqui provavelmente acho que não vai ter nenhuma dica do que acontece talvez no livro, ou já me adiante como vai terminar a série da Netflix. Acho, né? Não sei. Estou supondo, pode ser que no fundo tem, claro, um personagem aqui muito importante, que foi o cara que construiu o tal do trem. Sim, ele é um milionário, cientista. Temos umas questões, claro, de outros milionários que financiaram a construção dessa geringonça. Obviamente é uma coisa que cruza o mundo inteiro, aquele exagero, claro, da ficção científica. Nas imagens da série a gente consegue compreender bastante. Eu não tive a oportunidade ainda de ver o filme, mas também deve ser bastante interessante. Claro, eu preciso dizer que tem umas coisinhas um pouco destoantes, né? Às vezes o tamanho em si do trem, são 1001 vagões, eu já disse isso? Acho que sim. A quantidade de pessoas que estão dentro dele não é na série definida rapidamente. Agora, nesses últimos episódios, é que está começando a dizer quanto que tem de gente em cada lugar. Sim, em cada lugar que eu digo, porque uma questão interessante aqui dessa história é que essa sociedade que vive dentro do trem, ela está dividida em 3 classes, praticamente a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. E também tem os miseráveis, que entraram de forma clandestina ali dentro dessa grande composição. Ou seja, nós estamos na discussão de uma sociedade completamente dividida em castas. Os ricos, os intermediários, os pobres e os miseráveis completos. E claro, a gente tem um contexto de essa turma que está realmente entrou clandestinamente dentro do Snowpiercer, ela quer algum pouco mais de dignidade. E obviamente também, né, meio que evidente, temos um contexto de uma sociedade completamente opressora. Questões de fascismo, por exemplo, são bem evidentes por aqui. Onde claro que a narrativa se desenvolve por aí, né? Os oprimidos querem o seu lugar ao sol. Quer dizer, o sol aqui é completamente difícil. Só um lugar mais quentinho, pelo menos, né? Sim, não dá mais para curtir o sol, literalmente. Se você abre uma janela, quer dizer, você até vê a claridade lá fora, né? Mas sentir o calor do sol realmente é quase impossível. Quer dizer, é impossível, literalmente, né? Enfim, uma história sobre opressão. Obviamente também uma história distópica. Uma sociedade que está fora do seu eixo precisa se consertar. No caso aqui do filme, nós temos do filme não, da série da Netflix, nós temos um contexto até interessante também. O personagem principal, ele é, sim, lá da parte dos miseráveis, ele é convocado pela parte dos ricos a resolver um grande problema. Na verdade, um mistério policial. Há um assassinato em série, para falar a verdade. E ele sendo um policial no passado, antes do inverno, ele é convocado para resolver o incidente. Ou seja, quem é o assassino. Uma coisa curiosa. Depois isso é até meio que esquecido um pouco na série de TV, mas eu não vou dizer para não estragar a experiência de vocês quando forem assistir. Eu recomendo bastante essa série da Netflix, como também, claro, por tabela, o filme que eu ainda não vi. Já adianto que é bom sem ter visto. Mas o que importa é que eu quero ver se aqui temos contextos diferentes. A série, como eu disse, se baseia até numa questão policial em meio às questões de ficção científica ou de uma história distópica. Qual é a pegada então aqui do quadrinho? Será que ele também se vale dessas questões de investigação policial? Ou ele pende mais para a ficção científica? Ou pelo contrário, ainda está na base da distopia? Isso tudo que eu quero descobrir aqui com vocês futuramente. Eu vou esperar, claro, terminar os últimos episódios aqui da primeira temporada de Expresso do Amanhã para começar a fazer a leitura aqui, para realmente talvez fugir de um talvez possível spoiler. Acredito que não, mas pode acontecer, né? Vai que sim, né? Enfim, de qualquer forma, estou bastante curioso e principalmente o tom. Vamos ver se o tom é diferente da série para com o quadrinho. E também vou procurar logo em seguida assistir o filme, que eu preciso também saber se é bom ou não.
Muita gente diz que o filme é interessante, muita gente diz que o filme não é, como também fala um pouco também a respeito da série de TV e também sobre o quadrinho. Na verdade, a questão é que ele é um contexto bem polêmico. Essas histórias de distopia, às vezes, elas tendem a ter uma mão pesada e às vezes meio que acaba atrapalhando a crítica exata que eles querem fazer. Isso é questão de autor para autor. Falando em autor, né, isso é muito importante porque o autor original da obra, o Loeb, ele faleceu, ou seja, ele só escreveu a primeira história. Assim, aqui temos as 3 histórias escritas no quadrinho, antes de começarem as adaptações audiovisuais. Mas mesmo assim, nós já temos aqui o caso de o autor original ter parado de produzir a história porque literalmente faleceu e alguém assumiu o posto. E quando isso acontece, geralmente não dá certo. Às vezes o tom original do autor não é preservado por quem continua a narrativa, indo para outros caminhos, que a coisa às vezes começa a desandar. Você acaba percebendo. Portanto, existem muitas críticas também que as histórias seguintes, a segunda, terceira e quarta, também muita gente diz que aqui tem 4 histórias, não 3. Enfim, uma salada. Dizem que essas histórias, além da primeira, realmente perde um pouquinho a força narrativa. Toma caminhos meio estranhos às vezes. Ou seja, só a primeira é boa de fato. Vamos conferir isso também durante a leitura. De qualquer forma, deixa eu dar uma dica para vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir tanto esse livro aqui quanto o outro livro lá dos Novos Titãs através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você fizer o uso do link na hora que você for fazer a compra, não antes nem depois, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer e, claro, não sai mais caro para vocês. Quem paga a comissão de vendedor é a própria Amazon. Fica a dica, né? Se vocês curtiram esta ideia de ler este livro aqui, esta HQ, essa graphic novel baseada, aliás, que deu origem à série da Netflix e também ao filme, com certeza, por favor, dê essa forcinha aqui para o canal, se valendo do link que eu deixo aí abaixo. Mas, já finalizando o vídeo aqui, eu acho que dessa vez temos coisas interessantes, como por exemplo, uma coisa bem de coração lá dos tempos da adolescência aqui com os Novos Titãs e uma coisa que a gente vai se apegando aqui aos poucos e às vezes também evitando aos poucos também, né? Não percebendo que uma história ela está crescendo, ganhando uma continuidade em mídias diferentes para o audiovisual, a gente não vai percebendo que isso vai acontecendo numa certa obra que é bem antiga, né? 1982, pra você ter uma ideia, e só agora em 2020 que eu percebi, liguei os pontos, um filme que eu não assistia, um HQ que eu não lia, e era tudo a mesma coisa. Isso acontece às vezes. No fundo, eu tenho umas certas críticas à série da TV, mas a história, claro, vamos ver se também eu tenho elas, mas isso não importa. De qualquer forma, eu recomendo sim que vocês vejam Expresso do Amanhã na Netflix e também o filme, como também aqui os quadrinhos. Não é porque eu não gosto de alguns pontos que o negócio não é bom. Não, ele é bom sim. Né? Cada um tem a sua opinião a respeito das histórias que lê, assiste, consome de maneira geral. Bom, era isso que eu tinha para mostrar aqui na terceira parte do Book Haul. Então já vamos combinar aqui, semana que vem teremos ou a primeira parte das compras mais recentes, ou então o primeiro desempacotamento da Caixa Mistério Tag Curadoria da Tag Experiências Literárias. Uma coisa ou outra, sempre lembrando, em todas as segundas-feiras, às 9 da noite, temos exatamente isso aqui, unboxing das compras mais recentes. E enquanto o próximo vídeo não chega, lá da próxima segunda-feira, eu deixo aqui do lado dicas de outros book haul que já aconteceram aqui neste primeiro semestre de 2020. E tchau!